O Manchester United mudou de patamar? Essa é a grande dúvida que a gente tem e vai ser respondida nas próximas partidas e também, né, na temporada 2022-23 como um todo. Nesse vídeo eu não vou conseguir trazer lances porque a gente sabe, a Premier League é um pouco complicado, mas vou explicar algumas coisas, algumas percepções que eu venho tendo nesses 4 jogos que o Manchester United fez na Premier League e agora vem melhorando, né? Venceu o Liverpool, já venceu o Southampton, então é um time que vem em constante evolução, uma evolução de certa forma lenta, né? Não vai ser fácil do Manchester United virar talvez o Manchester City, que é um time que tem um padrão muito claro de jogo, até porque o Manchester City tem jogadores mais qualificados, porém, com a aquisição do Casemiro e com a aquisição milionária do Antony, tem tudo para o time realmente mudar de patamar. Depois, no finalzinho do vídeo, eu dou minha opinião, onde eu acredito que esse United vai chegar, beleza? Ó, essa primeira escalação é a escalação base que o Erik ten Hag vem utilizando aqui nas últimas partidas, né, quando venceu, que eu acredito que tem mais tendência de ser mantida, tá, de certa forma, mas claro, com a chegada do Casemiro, com a chegada do Antony, com certeza esses 11 iniciais vão mudar. Primeiro, né, uma grande possibilidade que eu imaginei, apesar do Ten Hag nunca ter trabalhado dessa forma, né, pelo menos que eu me recordo, nunca trabalhou no 4 com linha de 3 zagueiros, eu imagino o United sendo utilizado dessa forma. Por quê? Porque o Maguire, ele pode muito bem ser utilizado como homem de sobra aqui, né? Eu sei que é um jogador com uma qualidade extremamente duvidosa, mas ele pode sim ser útil em algumas situações onde enfrenta adversários que necessitem de 3 zagueiros. Até então a gente não viu, então essa é uma possibilidade muito mais minha do que propriamente do Ten Hag. Agora, trabalhando com as possibilidades do Ten Hag, o time vai manter o que já havia sendo feito há algum tempo, né? Com o Solskjaer, com o nosso querido Ralf Rangnick também, que é jogar no 4-2-3-1 básico, ou seja, um fixo lá no ataque, 4 zagueiros, né? Um meio campo com um pouquinho mais de liberdade para criar, mas também tem aí a obrigação de retornar para marcar, e 2 pontas rápidos, tá? Então, não mudou grandes coisas, né? Uma outra mudança, essa sim que acabou acontecendo, foi a aquisição do Lisandro Martinez juntamente com o Ajax. Olha como o Erik ten Hag já captou jogadores que ele já tinha trabalhado no Ajax, né? O Lisandro Martinez e o Antony. E esse já veio para ser titular de fato. Por tudo que eu falei do Harry Maguire, é um cara questionável, então ele veio. A grande dúvida minha era quem ia ceder o espaço de jogo aqui na defesa, porque tanto o Varane quanto o Lisandro Martinez, vocês podem pesquisar aí, podem ver também nos jogos, são zagueiros que jogam pelo lado esquerdo. E pelo que me parece, pelo fato do Varane talvez ser um cara mais experiente e tudo mais, ele vai jogar do lado direito e o Lisandro Martinez do lado esquerdo. E o que chama atenção nesse início do Lisandro Martinez é a segurança, a vontade, ele sempre foi um cara muito voluntarioso, e principalmente uma coisa que eu não tinha percebido no Ajax. Ele é um zagueiro baixo, né, de certa forma, se não me engano ele tem uns 75, uns 70 e pouco, não tem 80, e cara, ele tem uma impulsão muito boa, né? Que seria uma coisa que naturalmente perderia tirando o Maguire, que é um cabeceador exímio, a gente tem que falar, né, não tem como, com um zagueiro mais baixo, mas ele também está conseguindo corresponder nesse sentido. Lá do lado esquerdo a gente tem o Tyrell Malacia, também jogador lá da Holanda. Esse daí veio do Feyenoord, tá? Não veio do Ajax, mas também um cara que está pegando a seleção e tudo mais. E eu sempre gostei muito dos jogos do Feyenoord com o Tyrell Malacia, inclusive já peguei gols em jogadas criadas por ele. É um cara muito ofensivo, tá? Vamos ver como que ele vai sair na parte defensiva. Que esse foi um problema, por exemplo, que a gente viu acontecer com o Bissaka no próprio Manchester United. Era um cara muito rápido, muito voluntarioso no ataque, e pela parte defensiva hoje, na minha opinião, ele banca para o Diogo Dalot, que é o português, ele é um pouco mais equilibrado, né? Ele não vacila tanto na parte defensiva como o Bissaka vinha vacilando, então não à toa ele sai à frente, lembrando que ainda tem o Luke Shaw daquele lado, né? E o Bissaka desse lado direito. Seguindo o meio campo, que desse talvez mude, a gente tem o McTominay e o Eriksen, neste momento sendo os últimos titulares. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que Casemiro chegou e Casemiro não vem para ser banco. Então, assim, quem sai é o McTominay. E aí, eu poderia citar 300 motivos diferentes aqui para a gente falar
sobre o que o Casemiro acrescenta, né, em comparativo com o Scott McTominay. Mas assim, ó, dois que para mim são extremamente importantes e que faltam ao Manchester United. Conexão meio-campo ou defesa-ataque. Casemiro é muito melhor nisso, a gente sabe. O Casemiro tá longe de ser um cara, é só marcador, não. Ele faz muito bem essa conexão, conecta passes rápidos, às vezes até de primeira, ele já rouba a bola, ele nem domina, ele vai e já passa para o lado. E isso influencia bastante num jogo de velocidade. Para quem quer ter um jogo de velocidade, que é o que está aparecendo no Ten Hag, ajuda demais ter um Casemiro que solta a bola muito rápido e solta com qualidade, que isso é mais importante. Isso é uma coisa que deve no McTominay. Longe de ser um jogador péssimo, mas aí o Casemiro é melhor, então eu já vou deixar o Casemiro por aqui. Deste lado a gente gera dúvida, por quê? Porque a gente pode ter o Eriksen, que pode jogar também aqui na do Bruno Fernandes, tá jogando por aqui, nunca foi um cara assim extremamente trabalhador, né, defensivamente falando, então assim, jogos mais pegados, aí o Fred ganha a vaga. E assim, tem a segunda vantagem, que para mim essa pode ser primordial, são dois jogadores que têm uma conexão muito boa. Não à toa, né, é o meio-campo da seleção titular, da seleção brasileira. Né, então está até me surpreendendo o Fred ser banco. Talvez quando o Casemiro for o titular, a minha opinião é que o Fred seja o titular do lado dele no meio-campo. Por essa conexão que tem, são dois jogadores que conseguem ali juntar as suas qualidades e transformar o meio-campo numa parada bem legal, né? O Fred é um bom marcador, o Fred é mais de movimentação do que, por exemplo, o Eriksen. Num jogo também de precisar conectar, às vezes em velocidade o ataque, aí o Fred carregando essa bola pode ser interessante. Claro que o Eriksen tem a possibilidade de dar uma bola longa e tudo mais, mas assim, com bola carregada, o Fred é melhor, tá? Eu já fui um crítico do Fred ferrenho. Mas, galera, às vezes a gente tem que voltar atrás e entender que o momento do cara é outro e dentro das funções, né, do que necessita para ele, ele pode ser muito útil. Então, assim, aqui eu deixo aberto, né? Vai depender muito do que o Erik ten Hag quiser. Agora, o meio-campo com o Bruno Fernandes, para mim, está muito bem definido. E aí a gente chega do lado esquerdo e do lado direito. Hoje ele tem quem? O Elanga e o Sancho, que podem, inclusive, inverter em posição. Jogam dos dois lados. Assim como o Rashford também joga do lado esquerdo. Tá? Então, em situações que ele queira um outro jogador aqui para ser o último homem, ele também pode colocar, mas de certa forma, quem está fazendo essa função é o Rashford no momento no time do Ten Hag. Tá? Um ataque extremamente leve. Aí você deve estar me perguntando, pô, Gabigol, você falando que o Cristiano Ronaldo vai botar ele no banco? Eu acho que o Cristiano Ronaldo não fica. A grande verdade é que já deveriam ter definido isso, porque está atrapalhando, de certa forma, a temporada no Manchester United. E eu acho até que, em parte, né, não dá pra gente saber o que passa, né? Então não dá pra criticar muito. Mas eu acho que até na parte do Cristiano Ronaldo, essa questão, pô, não quero jogar, só quero jogar Champions e tudo mais, é chato também. Isso incomoda. Provavelmente incomodou os jogadores e assim, a forma que eles entraram contra o Liverpool, pra mim foi uma clara resposta, falar, não, a gente pode fechar aqui entre nós, a gente também não necessita do Cristiano Ronaldo. Claro que é um jogadoraço, né? Eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo, mas ali eles se fecharam muito bem e falaram, a gente vai correr. A gente vai compensar a qualidade talvez que o Cristiano Ronaldo tenha mais em correr. E foi isso que esse ataque fez contra o Liverpool e fez a equipe ganhar do Liverpool, que realmente não é um resultado fácil. Então assim, para mim, o Cristiano Ronaldo fica fora porque eu acho que ele não vai ficar. Se ele ficar, em situações que precisa de um camisa 9, digamos assim, ou seja, um jogador mais de área, né? Um cara fazedor de gol, aí com certeza, porque aí o Rashford também gosta de perder seus golzinhos, o Elanga também perde, e o Sancho já foi mais artilheiro na época de Borussia Dortmund, quem sabe ele possa voltar. E aí a gente chega na principal peça que a equipe trouxe, né, que é o Antony, que ainda está sem camisa aqui, porque a gente não sabe qual que vai ser o número dele, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo, que com certeza vai jogar do lado direito. Acho que aqui não tem muita questão. E aí quem roda é o Elanga, na minha opinião. Então o Sancho vai lá pelo lado esquerdo e o Antony joga por aqui. E aí, além, claro, de todas as qualidades do Antony, uma que vai me chamar bastante atenção, que eu acho que pode ser muito bem aproveitada, é o fato de que o United não tinha um jogador que joga com a perna esquerda do lado direito para fazer essa finalização aqui no gol, tá?
Então isso vai facilitar também o United ter mais essa opção, sem contar a parte individual dele que é muito boa, a do Sancho também é muito bom. E aí, cara, realmente tem dois pontas de respeito, porque o Sancho, ele jogando futebol, ainda não conseguiu jogar aquele futebol que todo mundo queria ver, mas ele jogando futebol e o Antony jogando futebol, você imagina um contra-ataque com esses dois jogadores, né? Realmente, né? E por fim, o Rashford, que talvez poderia trazer um outro jogador, poderia, sei lá, manter o Cristiano Ronaldo aí, quando precisa de um cara mais fazedor de gol, possa surgir. O Rashford precisa melhorar um pouquinho nesse quesito. E aí, vale a ressalva de alguns outros jogadores que temos no banco, que é o Martial, que eu não gosto tanto, mas pode fazer corredor por aqui, pode ser o último homem de ataque, pelo visto, ele vai ser utilizado, pelo menos nesse momento, né, se não for vendido, não for prestar nem nada pelo Ten Hag. O Van de Beek aqui também no meio, é outro jogador. E é isso que a gente imagina. Então, assim, a minha opinião é que esse time do Ten Hag vai ser um time difícil pra gente buscar back. Por quê? Porque vai ser um time mais reativo. Vai se impressionar a saída de bola e tudo mais, como fez contra a equipe do Liverpool que a gente viu, mas vai ser um time de ser mais reativo. Apesar de ele falar que ele gosta muito da bola, eu não sei se ele vai conseguir implementar isso no Manchester. Pelo menos de momento, eu imagino jogos do Manchester United difíceis para a gente buscar esse back. Eu espero muito que isso mude, que eu acredito que a equipe tem condições sim de ter um crescimento aí na Premier League e, já dando minha opinião, tentando brigar aí pelo menos por uma vaga na fase de grupos, ainda muito abaixo de City, ainda muito abaixo de Liverpool, ainda abaixo de Chelsea também, se a gente for analisar, apesar de a temporada do Chelsea não estar sendo muito legal nesse começo, mas já tem um time mais bem estruturado. E o Tottenham também ali na briga, e o Arsenal tá acima também. Quem diria, né? Fazia tempo que a gente não viu o Arsenal tão à frente assim, mas vocês estão vendo como tá funcionando. Inclusive tem vídeo do Arsenal, do Tottenham aqui no canal, beleza? E vocês, concordam com essa análise? Discordam? O que vocês imaginam? O Manchester United vai brigar pela Premier League ou não? Beleza? Comenta aí então e tamo junto, até o próximo vídeo.